Em sua história, a TV Record sofreu 3 incêndios. Um deles em 29 de julho de 1966. Incidente que mudou o panorama da TV no Brasil. Eu estava em casa e quando telefonaram dizendo que a TV Record estava pegando fogo, sabe aquele tipo de coisa que é difícil até de explicar, porque você não acredita que aquilo tudo poderia estar sendo queimado. Aí corri para o aeroporto e quando chegamos lá estava o estúdio pegando fogo, queimando câmeras, tinha um piano Bechstein. Era um estúdio lindo porque a televisão foi montada no Cassino Colonial, a única coisa que tinha o aeroporto e esse cassino. E a TV Record foi a primeira estação que trabalhou para fazer com estrutura de televisão. Estúdios todos blimpados, porque era perto do aeroporto, e a gente conseguia trabalhar e fazer grande teatro ao lado do aeroporto. No meio de tudo isso, às 6h30 da manhã, nós praticamente não tínhamos mais nada. O nosso arquivo de VT tinha queimado totalmente. Não existia tanto filme ou vídeo, coisa para comprar, tudo era o nosso. Só que queimou o vídeo, pegou fogo na sala de vídeo e destruiu tudo que a gente tinha. Inclusive nós tivemos o famoso gol do Pelé na Rua Javari, que ele fez um gol que depois hoje em dia foi meio retratado o gol para se sentir como era o gol, mas a gente assistiu na época, a gente tinha o tape na época. E nós tínhamos todos os tapes, muito mais que a Tupi, porque a Tupi não tinha quantidade de fitas para gravar, para guardar. E a gente tinha, só que estava tudo no videotape. Então pegou fogo, até logo. Inclusive no dia do incêndio, que foi mais ou menos 6 horas da manhã, antes do meio-dia nós estávamos funcionando ao vivo do Teatro Record. Que era onde se gravava e se apresentavam os artistas internacionais, e com as câmeras antigas de externa que tinham inaugurado a TV Record. Praticamente foram as 3 câmeras que foram salvas porque estavam no caminhão de externa. Aí, a partir dali, a programação toda tinha que ser feita no teatro. Não tem como, não tinha outro lugar para fazer. E foi aí que nasceu a equipe A. O Tuta, o Manuel Carlos, o Raul Duarte e eu. Porque nós tínhamos que começar uma nova programação na televisão, porque toda a grade acabou se perdendo. A programação da Record, ela veio por força do destino. Ninguém bolou aquele tipo de programação, ninguém falou, vamos fazer musicais, vamos fazer isso, aquilo, que é melhor. Não teve isso aí. O incêndio destruiu a televisão e a única coisa que sobrou foi o caminhão de reportagem. E é evidente que às vezes uma desgraça abre outros espaços. E não é que deu certo, porque nós começamos a fazer um programa em que nós sabíamos o nosso limite, que era um palco, um poço de orquestra e um teatro com 400 lugares. E ali nós tínhamos que fazer uma programação para a televisão. Foi nascendo programas que nós fomos criando, como Família Trapo, e foi um programa que eu acho que marcou, porque era de um humor inocente, não tinha sacanagem, não tinha bunda, não tinha coxa, não tinha... É um humor completamente diferente. Meu senhor, vem aqui, desculpe, eu não tenho o prazer de conhecer, mas também me admiro. O senhor deveria ter um pouquinho de vergonha, um senhor adulto, grande, enorme, jogar futebol com essas crianças. Me convidaram. Não, me convidaram coisíssima nenhuma, você me desculpe. O senhor não tem direito de entrar na casa de uma pessoa e começar a jogar futebol. Ora, se o senhor fosse um craque, um Pelé, uma coisa dessa ainda, você poderia admitir. É um sujeito que... Diz que não é ele. E era escrito pelo Jô Soares e pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Então nós combinávamos o programa, o Jô ia para casa, escrevia da página 1 à página 23, o Carlos Alberto escrevia da página 24 a 45 e sempre deu certo. Nós fizemos um cenário de 2 andares, para ter alguma coisa acontecendo em cima e embaixo, então dava uma diferença para o público que está assistindo, porque o público está acostumado só aos caras no térreo lá.
Mas com 2 andares a gente foi buscar uma outra coisa diferente, entendeu? Começamos a usar uma ideia americana, que era dos artistas aparecerem em cena sem trabalhar. Então o Aguinaldo Layol tocava a campainha lá, quem será? Era o Aguinaldo Layol, abria a porta, o público caía de bater palma, feliz da vida, só que ele entregava a carta e ia embora. Como era feito o som da família Trapa? Muito difícil de fazer, porque você tinha que ter certos lugares para os artistas ficarem, participarem, para você ter o som. Senão você não conseguia ter o som, porque não existia a quantidade de microfones, era mínima, e não eram microfones feitos para desaparecer, vamos dizer. Aí depois nós fizemos um programa chamado A Noite Se Improvisa, com o Blota Júnior, que era um programa em que o Blota, quando ele dava a palavra, os componentes que estavam no palco, intérpretes, cantores, tinham que apertar um botão, ir para frente do microfone e dar o tom para o caçulinha para cantar uma música que tivesse aquela palavra. Então o Blota, quando dizia, atenção, a palavra é pirata, tá, aquele que apertasse o botão ia para frente do microfone, dava o tom pro caçulinha e tinha que sair cantando. Eu sou pirata da perna de pau, de música, cantava música. Praticamente, no Teatro Record, Consolação, começou a nascer uma nova geração da nossa MPB, como Chico, Caetano, Gil, que todos eles praticamente nasceram e solidificaram como compositor e intérprete dentro do Teatro Record Consolação. Foi aí que nasceu o programa Fino da Bossa, com Jair Rodrigues e Elis Regina, em que participavam todos os grandes intérpretes, Toquinho, Vinícius, Jobim, Nara Leão, Caetano, Gil, Bethânia. Aí nasceu a Jovem Guarda, que era o programa do domingo em que liderava o Roberto Carlos ao lado do Erasmo e da Vanderleia. O que aconteceu também? A velha guarda, tipo Elisete Cardoso, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Silvio Caldas, todos eles começaram a ficar preocupados, porque o Teatro Record, Consolação e tudo que nós estávamos fazendo estava abrindo um espaço e envolvidos por uma nova geração, e a velha guarda estava sendo esquecida. Aí nós criamos um programa chamado Boa Saudade, apresentado pela Elisete Cardoso e o Ciro Monteiro. Criamos um outro programa chamado Alianças para o Sucesso, que era um programa de casais, em que ficavam as esposas no palco e ficavam escondidos os maridos. E aí, quando eram feitas perguntas para as mulheres, para as esposas, quando eles chamavam os maridos, a gente tinha que mais ou menos saber como é que o nosso sentimento, como é que o sentimento do casal convivia. Então foi um programa que também deu certo. Então praticamente nós tínhamos um programa por dia. Agora é muito mais difícil você fazer 7 programas diferentes, porque você faz um programa, deu audiência, beleza, agora e o segundo? E será que vai dar audiência? E dava. E em 66 nós trouxemos a Hebe de volta. E aí nós fizemos o programa da Hebe aos domingos das 8 às 10. Aí começou a dar certo, o Paulinho pediu pra gente fazer das 8 às 11. Aí como estava no auge da audiência o programa da Hebe, o programa ia de 8 à meia-noite. A maior parte desse programa todo, eu que era o grande criador. Mas era o criador e assim foi o programa no ar? Não, nada disso. Criava uma ideia de um tipo de programa, depois era discutido com todo mundo na equipe, era discutido o programa, mudado os artistas. Às vezes você tinha uma ideia de botar um cara pro Zelone, por exemplo, na família Trapo. A gente não tinha ideia do Zelone, do Golias e do Jô, isso foi sendo montado. Falava, e se puser o Jô? Oh, o Jô é boa ideia, vamos pôr o Jô. E se for o fulano? E assim foi montado isso aí. Não é que apareceu de um dia para o outro, ficamos meses pensando, talvez uns 2 meses, pensando quem seriam os artistas para fazer isso aí. Quando você imagina que você perde uma parte de você, e quando reconstrói, você consegue abrir um espaço, e abre um espaço para bons programas criativos, abre espaço para a nossa música popular brasileira, cria uma nova geração para a nossa MPB, e ainda tivemos
e trouxemos, na época, o Solano com os festivais. Paulinho me perguntou se eu toparia fazer um festival na Record. E eu falei, meu Deus, o melhor lugar para se fazer música hoje em dia é na Record, vamos fazer sim. Aí preparei o festival, e o primeiro festival, foi o de 66, que aconteceu aquele espetáculo extraordinário, que foi o empate entre a banda e a Disparada, né? Aí, acho que umas 2 semanas antes do início do festival, o Wilton Acioli, ele falou, olha, Jair, o Solano Ribeiro me mandou aqui mostrar essa música para você, né? Se você gostar e houver interesse assim para você defender, eu falei, olha, mas eu já tenho. Aí eu citei o Canção para Maria, né, do Paulinho da Viola e o Capinã. Ele falou, não, mas Solano falou que se você gostasse, quisesse defender, não tinha problema nenhum, né, que acho que a música era para você. Ele já veio com introdução e tudo. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Aí a minha mãe estava na cozinha, me interrompeu e falou, nossa, meu filho. Ela falou, nossa, meu filho, que música bonita. Ela não falava música, ela falava música. Nossa, meu filho, que música bonita. Nossa, se você defender, você vai ganhar. Nossa, né? Aí eu já estava empolgado, aí eu me empolguei mais ainda, né, com as palavras da minha mãe, e o Wilton Acioli também se empolgou, começou a mostrar, né, e de repente a minha mãe saiu da sala, aí foi chegando gente, as amigas dela do prédio, né, ela trouxe, então ficou uma plateia, né, o Wilton Acioli mostrando e a plateia, nossa, Jair, que música, nossa, defende essa música e tal, que você vai ganhar. E foi assim que apareceu Disparada na minha vida, né? Levada pelo Wilton Acioli, com um grande aval do Solano Ribeiro, que era tudo, né? Era o faz tudo no festival. Até foi engraçado, porque o Geraldo Vandré, autor da Disparada, era ele que queria interpretar, ele não queria que o Jair Rodrigues interpretasse. Ele achava que o Jair ia estragar a música, ele era muito molecão, e que Disparada tinha uma força, tinha uma seriedade muito grande que o Jair não conseguia, e ele ia conseguir. Mas isso foi também uma vitória do próprio Solano, de bater o pé e achar que não, é o Jair Rodrigues que vai defender Disparada, e defendeu brilhantemente, né? A interpretação do Jair Rodrigues Disparadas é memorável. Quando o Geraldo Vandré soube que era eu que ia defender a música, ele foi lá no ensaio geral, e aí eu me lembro que ele chegou e falou assim, interrompeu o ensaio, né? Ô cachorrão, olha, não vai brincar com a minha música, viu? Minha música é séria. Aí eu também tinha um paviozinho curto assim, falei uns palavrões para ele e ele falou, não, é porque você tem essa mania de brincar e não sei o quê, e bater, você quer, e a minha música é uma... Eu digo, poxa, tá pensando que eu não sei o que quer dizer a sua música, rapaz? Você tá maluco? Aí, depois do ensaio, aí a gente saiu, fomos tomar um café, pediu 1000 desculpas. Eu digo, não, tudo bem, tá tudo certo, pode deixar. Mas aquilo parece que serviu de alento, serviu de alerta, né? Defendi Disparada assim, como se fosse um soldado guerreando, tomando tiro, dando tiro, sabe? Aí, quando eu fui para a segunda parte, na boiada já fui boi, eu senti que o público se levantou e já ganhou. Não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no lugar. Na boiada já fui boi, boiadeira já fui rei, não morri por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Eles utilizavam umas queixadas
para fazer os acordes da música, e aquilo mexia muito com a gente, mexia muito comigo. Aquilo era emocionante, parecia que era um vamos lá, batendo aquelas queixadas, era muito forte isso. Essa entrada da Record nos musicais transformou o panorama da TV brasileira. A Record, com os musicais e com os festivais, foi para primeiro lugar em audiência, se contrapondo às novelas, que já eram então um grande sucesso com a TV Excelsior e com a Tupi. Depois a Globo entrou também na novela e foi galgando aos poucos o lugar que ocupa até hoje, né? Então essa foi a minha entrada na Record, foi pela disposição do Paulinho investir em música e no festival, o que foi uma coisa bastante extraordinária. E aí a Jovem Pan dava mais ou menos uma cobertura para todos os artistas. A maioria dos artistas teve programa na Jovem Pan, né? Trabalhava com eles na televisão e estava tentando levantar a rádio. Então o que acontece? Precisava levar esses grandes astros para o rádio. Como? Que dinheiro? Dinheiro? Nem pensar em dinheiro. Então eu ia com cada um deles e falava: vem cá, você não quer fazer meia hora na rádio? E você vai pagar? Não tenho grana para pagar, vai ter que ir lá fazer. E qual é a minha vantagem? A sua vantagem é que você vai conversar com o seu público de uma maneira que na televisão você não pode. Pegar o Roberto Carlos, ele vai falar onde ele vai fazer show na semana que vem, ele vai falar que foi bem recebido em Piracicaba, que adorou o público, ele vai dar nome de pessoas que interessam para ele. Então é uma coisa que na televisão ele não tem condição, e no rádio tem condição de fazer isso. Aí ele fala: tá bom, eu gostaria de experimentar isso aí. E na realidade todos experimentaram e todos gostaram, e foi um grande sucesso para lançar a Pan-Americana, a Jovem Pan. Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De metrô chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o paulista na sua, para o que der e vier. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Porque tudo se repete, são 7 e às 7 explodem multidão. Portas de aço levantam, todos parecem correr. Não correm correm para São Paulo crescer. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Pontualmente 6 horas. Repita. 6 horas. São Paulo tem neste momento 20 graus de temperatura. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia. O jornal começou como Os 7 Homens de Ouro. Esse era o nome do jornal. Pouco se lembra, na própria Jovem Pan, se você perguntar, o que é isso? Pouco se lembra. Passou um filme em São Paulo, 7 Homens de Ouro, foi um sucesso danado. E foi justamente numa época em que a Pan resolveu aumentar o espaço do jornalismo, porque foi indo aos poucos, naquela fase de Jovem Pan. E o Fernando, então, criou esse nome em função do filme, Os 7 Homens de Ouro. Ficou pouco tempo com este nome no ar, logo se transformou em Equipe 730, porque começava às 7h30 o jornal. Em relação ao trabalho do Tuta, vale a gente fazer a seguinte observação. Ele transformou a Rádio Pan-Americana na rádio de maior sucesso comercial que jamais existiu no Brasil. Transformou a Rádio Pan-Americana em referência como noticiário. Se acontecia alguma coisa, você ligava na Jovem Pan, você sabia que alguém estava dando cobertura àquilo. E o grande mérito do Tuta é que isso persiste até hoje. A Rádio Jovem Pan ainda é a grande referência em termos de noticiário.
criada pelo Fernando Vieira de Mello na época, mas essa dobradinha Tuta Fernando Vieira de Mello eles foram os responsáveis pela criação do Rádio Jornal, né? Criação do espírito que persiste até hoje. Ninguém fez nada muito diferente e a Jovem Pan até hoje é referência como noticiário. O Tuta é, digamos, o Zagallo, para comparar com a seleção brasileira, o Zagallo da seleção de 70. E o Fernando foi o Pelé. Algumas matérias que eu fiz nessa época aí acabaram repercutindo muito. O caso de águas minerais, por exemplo, foi por um mero acaso. E na época botou a Jovem Pan nas manchetes de jornais do Brasil inteiro. E não um dia, durante um mês pelo menos. E nós coletamos tudo quanto era água mineral tinha em São Paulo. Fizemos análise, todas elas. Todas. Na época, eu me lembro, escapou uma só ou duas. E botamos umas 20 para análise. E uma dessas que estava como contaminada por coliformes, resolveu anunciar lá na rádio. Em pleno trabalho de divulgação, nós ficamos uns 15 dias falando sobre isso aí. De repente aparece no Jornal de Manhã um anúncio dessa água aí. Aí eu liguei pro Fernando. Falei, Fernando, que história é essa? Tá uma água aí, tá no ar. Não estou sabendo. Mas tá no ar. Pô, eu nem desliguei o telefone. O Fernando já entra na redação. E voltou para trás feito um leão. Ele estava no aeroporto, hein? Chega lá e falou, quem é que botou esse negócio aí? Aí pegou lá o diretor dessa época, da área dos comerciais da rádio, mas deu uma esculhambação, né? Meio todo mundo, tira esta porcaria do ar agora. E tiraram. Só que esta água mineral foi à justiça e exigiu que fosse cumprido o que ela tinha acordado lá de botar os comerciais dela. Aí voltou o comercial novamente. Só que voltou e o Fernando, aí não tinha como, a justiça botou, o Fernando mandou o locutor, Franco Neto, que está lá, gravar o comercial que vocês vão ver na sequência. É por força de uma decisão judicial do juiz da vara tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí entrava o comercial da rádio, da água. Terminava o comercial, isso que vocês ouviram é um comercial que foi ao ar por força de um mandado judicial. A Rádio Jovem Pan não assina o que foi dito. Só foi para o ar aquele dia. No dia seguinte o próprio camarada mandou tirar. Para vocês entenderem o que era a independência da emissora, o que era a estatura moral desse indivíduo chamado Fernando Vieira de Mello, que deveria ser nome não de um túnelzinho aí, deveria ser nome de uma cidade. Essas pessoas estão sendo salvas pelos soldados do Corpo de Bombeiros que, colocando em risco suas próprias vidas, estão estendendo essas escadas, auxiliados por cordas que são estendidas de um prédio a outro e fazendo a travessia dessas pessoas. Estou fazendo trânsito ali na 23 de Maio e o Zé Pereira me chama na viatura. Você está onde? Estou aqui na 23 de Maio. Corre lá para a Praça das Bandeiras. O Fernando passou por lá agora e tem um incêndio grande ali.